Aí, mas olha, acho que vai, tudo isso que a gente falou até agora vai casar muito com a nossa leitura de hoje, porque Hum. a Mulher Esqueleto é justamente sobre isso, né? É justamente sobre esse amor, né, conjugal, esse amor de dois. Eu acho que a Bela já tinha ouvido lá, por isso que ela perguntou, não foi? Foi lá ler? Não, é que eu fiquei bem assim, curiosa, né? Porque às vezes a gente convive com pessoas que ou não respeitam a gente como mulher, ou não respeitam a gente como profissional, ou vive aquele relacionamento de rivalidades, né? Aí quando a gente começa a voltar para dentro, a se conhecer, daí eu me pergunto, né? E é realmente o que faz sentido, né? Não adianta você estar com uma pessoa e a pessoa não te respeitar ou não aceitar esse teu poder pessoal, né? Daí, então não faz sentido você tá ali. É interessante ver assim o ponto de vista das relações, né? Hoje eu vi uma coisa falando sobre autorrespeito. Eu posso até depois tirar um print e mandar lá no grupo, que eu achei muito legal, que a gente meio que atrai esse tipo de pessoa quando a gente está nessa vibe, né? Que a gente também se desvaloriza, e aí, querendo ou não, essas pessoas circundam a gente. Porque quando a gente impõe os nossos limites, os nossos desejos, essas pessoas se sentem é, não sei qual a palavra, coagidas, não, elas não têm coragem, vamos dizer assim, de ir lá e enfrentar, né? Porque a pessoa tão decidida, ela já diz, eu não quero isso, isso não me faz bem, né? E aí ela já exige antes que alguém faça algo por ela, entende? Aí eu achei isso muito rico. Eu vou mandar lá para vocês. E aí a pessoa Ai, ela manda nem sim. tem vez, né? Ela não tem vez, porque a pessoa já é decidida, não tem espaço para a gente dominar, né? E aí isso Sim, é bem o que a gente fica refletindo. Às vezes, nossa, hoje estou numa super fase de autodescoberta e tudo mais, relacionamentos, aí a mente vai abrindo, assim. Daí aí eu fico pensando, falo, nossa, mas eu olho para trás e eu falo, não, é porque realmente a nossa vibração, as coisas que a gente vai pensando, acaba meio que não, ou atraindo, ou a gente acaba sendo muito permissiva, né, aquelas pessoas, e aí a gente deixa aquela pessoa entrar na nossa vida e aí causa um estrago maior ainda, né? Daí eu falo, nossa, não, É, ó, a que ponto, né, cheguei nas minhas relações pessoais, né? Acho que vai muito do que a gente tá pensando, do que a gente tá sentindo, é exatamente isso que você falou. E o Exatamente isso. bacana é que quando a gente vai nesse processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, a gente muda nossas posturas, né? Porque antes, enquanto a gente ou ficava se culpando ou se vitimizando, a gente só estava aberto para esse tipo de relação, né? E à medida em que a gente vai se descobrindo, é, avaliando o que, que a gente quer de verdade, a gente já não permite mais essas outras coisas, né? Às vezes só da nossa postura mesmo, né? Então, às vezes a gente não precisa ficar batendo de frente com a pessoa, né? Essa coisa muito conflituosa, né? Então, às vezes só pela nossa postura mesmo isso vai sendo anulado. o meu conselho, se eu fosse para dar um conselho assim para alguém, é isso que a Erika falou no comecinho, não se esconda. Mostra quem você é logo de cara. No meu caso, eu fui me descobrindo no relacionamento, né? Mas se você já sabe quem você é, o que você gostaria de, né, de ter no relacionamento, é isso. Não esconder, porque não dá certo, né? Uma hora a sua mulher esqueleto vai aparecer e o outro vai se esconder, se assustar e vai dar no pé. Então, não se esconda. Eu acho que é meio que assim, não ter vergonha, né, da gente se permitir, assim, ser imperfeita, né? Nossa luz, É, nossas sombras. E é assim, quem gostar vai se chegar, quem não gostar vai afastar e é é a para isso que vida, ela né? serve.
E a gente também não precisa achar ruim das pessoas se afastarem, né? É, Ai, mas aquela pessoa parecia ser tão bacana, era minha alma gêmea, mas tu acha outra alma gêmea aqui, e mais legal, sabe? isso É aí, com certeza. interessante se ela for embora é porque não era para ser. Eu já penso assim, é um livramento do universo, aquilo ali não ia ser bom para mim, então, ó, já foi. É isso Exatamente. aí. E aí, vamos fazer nossa leitura, então? Vamos. Eu acho que vai enriquecer ainda mais esse nosso papo. Alguém gostaria de ler hoje? Ué, eu me perdi. Qual que é a parte? Você tá com o físico? Sim. O físico é 160? Acho que é 160, né? As primeiras fases do amor. Ah, É isso? Isso aí. E o PDF é na 103. Eu tenho que obrigada. anotar essas páginas do PDF. Sempre esqueço. O mais legal que eu falo e depois eu esqueço. Eu vou ler hoje, então? Tá. Pode ser? Vamos aproveitar a energia da mãe aí, bem É, expansiva, verdade. conselheira. Dando para todo mundo. Vamos lá, então. As primeiras fases do amor. A descoberta acidental do tesouro. Em todas as histórias, há material que pode ser compreendido como um espelho a refletir as enfermidades ou a saúde da nossa própria vida interior. Também nas lendas ocorrem temas míticos que podem ser considerados descrições dos estágios e das instruções necessárias para a manutenção do equilíbrio, tanto no mundo objetivo quanto no subjetivo. Embora pudéssemos interpretar a história da mulher esqueleto como símbolo dos movimentos dentro de uma única psique, creio que essa história tem seu maior valor quando é compreendida como uma série de 7 tarefas que ensinam uma alma a amar a outra profundamente. São elas a descoberta da outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual, muito embora a princípio não se perceba exatamente o que foi encontrado. Em seguida, na maioria dos relacionamentos, vem a caça e a tentativa de ocultação. Um tempo de esperanças e receios para os dois lados. Gente, olha isso. Depois vem a tarefa de desenredar e compreender os aspectos da vida, morte e vida do relacionamento e a compaixão dessa tarefa. Segue-se a confiança que gera o relaxamento, a capacidade de descansar na presença do outro e da boa vontade, e da sua boa vontade, acompanhada de um período de compartilhamento dos sonhos futuros, bem como de tristezas passadas, sendo esse o início da cura de ferimentos arcaicos relacionados com o amor. Finalmente, o uso do coração para fazer brotar uma nova vida e a fusão do corpo e da alma. A primeira tarefa, a descoberta do tesouro, encontra-se em dezenas de lendas de todo o planeta que descrevem a captura de uma criatura do fundo do mar. Quando isso ocorre na narrativa, sabemos sempre que uma grande luta logo irá se realizar entre o que vive no mundo objetivo e o que vive ou o que foi, por meio de repressão, forçado a viver no mundo subterrâneo. Nessa história, o pescador pega mais do que ele jamais esperou. Epa, esse é grande, pensa ele, quando se volta para recolher a rede. Ele não se dá conta de estar trazendo à superfície a criatura mais apavorante que jamais conheceu, de estar trazendo mais do que ele tem condição de manejar. Ele não sabe que terá de se entender com a criatura, que está a ponto de ter todos os seus poderes testados. E o que é pior, ele não sabe que não sabe. É esse o estado de todos os apaixonados no início. São todos cegos, como morcegos. Os seres humanos imprudentes são propensos a se acercar do amor pelo mesmo jeito que o pescador da história encara o que apanhou. Ah, espero apanhar um bem grande,
um que me alimente por muito tempo, um que seja interessante, que facilite minha vida, do qual eu possa me gabar com todos os outros caçadores do meu lugar. É esse o movimento natural do caçador ingênuo ou esfaimado. Os muitos jovens, os não iniciados, os famintos e os feridos têm valores que giram em torno da descoberta e conquista de troféus. Os muito jovens ainda não sabem exatamente o que estão procurando. Os famintos buscam o sustento e os feridos procuram a compensação por perdas anteriores. No entanto, todos querem que o tesouro caia por acaso dos céus. Quando estamos na companhia das grandes forças da psique, nesse caso da mulher da vida, morte e vida, e se somos ingênuos, então, sem dúvida, vamos receber mais do que o que estávamos procurando. É muito frequente que nos entreguemos à fantasia de que seremos alimentados a partir da natureza profunda, por meio de um caso de amor, um emprego ou de dinheiro, e esperamos que essas rações durem por muito tempo. Preferíamos não ter de trabalhar mais. Na realidade, há ocasiões nas quais gostaríamos de receber alimento sem realizar muito. No fundo, sabemos que nada de valor jamais surge dessa maneira, mas temos esse desejo assim mesmo. Ficar deitado inerte, apenas sonhando com um amor perfeito, é fácil. É uma espécie de anestesia da qual talvez não nos recuperemos nunca, a não ser para agarrar impiedosamente algo de valor, apesar de estar além da nossa percepção. Para os ingênuos e os feridos, o milagre dos caminhos da psique está em que, mesmo que você não se empenhe muito, que você seja irreverente, que não tenha essa intenção, que realmente nem esperasse por isso, que não queira, que não se sinta digno, que não se sinta pronto, você de qualquer jeito irá topar, por acaso, com o tesouro. Depois, cabe à sua alma a tarefa de não ignorar o que veio à tona, de reconhecer o tesouro pelo que ele for. Não importando o quanto a sua apresentação for inusitada, e de refletir com cuidado acerca do que fará em seguida. A imagem do pescador tem algum simbolismo arquetípico em comum com a do caçador, e as duas representam, entre muitas coisas, os elementos psicológicos dos seres humanos que procuram saber, que lutam para nutrir o self por meio da fusão com a natureza instintiva. Nas histórias, assim como na vida, o caçador e o pescador começam sua saga com uma dentre três atitudes: a atitude de respeito sagrado, a de perversidade ou a desajeitada. Na história da mulher esqueleto, vemos que o pescador é um pouco desajeitado. Ele não é perverso, mas tampouco tem uma atitude ou intenção de respeito sacro. Às vezes, os amantes começam do mesmo modo. No início do relacionamento, estão só à procura de um pouco de emoção ou de uma dose antidepressiva de uma companhia para me ajudar a passar a noite. Sem que percebam, eles desavisadamente penetram numa parte da sua própria psique e da psique do outro, habitada pela mulher esqueleto. Não reparem se continuar passando uns carros tocando funk aqui, tá? É meio comum. Vamos lá. Embora seus egos possam estar à procura do prazer, esse espaço psíquico é terreno sagrado para a mulher esqueleto. Se sairmos a pescar nessas águas, podemos ter certeza de que a fisgaremos. O pescador considera que está apenas em busca de nutrição e de alimento, quando na realidade está trazendo das profundezas a natureza feminina elemental por inteiro, a esquecida natureza da vida, morte e vida. Ela não pode ser ignorada, pois onde quer que tenha início uma vida nova, a rainha da morte aparece. Quando isso ocorre, pelo menos naquele instante, as pessoas prestam uma atenção temerosa e elevada. Na temática, a mulher esqueleto é semelhante a Sedna, outra imagem da vida, morte e vida da mitologia do povo Inuit. O pai de Sedna a jogou por sobre a borda do seu caiaque, porque, ao contrário de outras irmãs obedientes da sua tribo,
ela havia fugido com o homem-cão. Como o pai do conto de fadas, a donzela sem mãos, o pai de Sedna decepou-lhe as mãos. Seus dedos e braços caíram no fundo do mar, onde se transformaram em peixes, focas e outras formas de vida que deram o sustento ao povo inuit desde então. O que sobrou de Sedna também caiu no fundo do mar. Ali ela se tornou só ossos e uma longa cabeleira. Nos rituais do povo inuit, os xamãs que vêm para a terra nadam até ela, trazendo alimentos de paz para aplacar seu guardião rosnador, o marido-cão. Os xamãs penteiam seus longos cabelos enquanto cantam para ela, implorando-lhe que cure a alma ou o corpo de uma pessoa lá em cima, pois ela é a grande Angakok, mágica. Ela é o grande portão norte da vida e da morte. A mulher esqueleto, que passou uma eternidade debaixo d'água, também pode ser compreendida como a força da vida, morte e vida de uma mulher que tenha sido mal utilizada ou que tenha ficado sem uso. Em sua forma essencial, exumada, ela governa a capacidade intuitiva e emotiva de completar os ciclos vitais de nascimentos e encerramentos, de lamentações e festejos. Ela é a que observa as coisas. Ela sabe dizer quando chegou a hora de um lugar, uma coisa, um ato, um grupo ou um relacionamento morrer. Esse dom, essa sensibilidade psicológica, aguarda aqueles que se disponham a soerguê-la ao nível do consciente pelo ato de amar o outro. Uma parte de cada mulher e de cada homem resiste ao reconhecimento de que deve participar de todos os relacionamentos de amor. Nós fingimos que podemos amar sem que morram nossas ilusões acerca do amor. Fingimos que podemos prosseguir sem que morram nossas expectativas superficiais. Fingimos que podemos ir em frente e que nossas emoções preferidas nunca morrerão. No amor, porém, em termos psíquicos, tudo é dissecado. Tudo. O ego não quer que isso ocorra. No entanto, é assim que deve ser. E a pessoa provida de uma natureza profunda e selvagem é inegavelmente atraída pela tarefa. O que morre? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo, de querer que tudo seja só lindo, tudo isso morre. Como o amor sempre provoca uma descida até a natureza da morte, podemos perceber por que é preciso grande poder sobre si mesmo e plenitude de alma para assumir esse compromisso. Quando uma pessoa se dedica a amar, ela também está se dedicando a ressuscitar a mulher esqueleto e todos os seus ensinamentos. O pescador na história demora para perceber a natureza do que fisgou. Isso vale para todo mundo a princípio. É difícil perceber o que se está fazendo quando se está pescando no inconsciente. Quando se é inexperiente, não se sabe que lá no fundo vive a natureza da morte. Quando descobrimos que é com ela que estamos tratando, nosso primeiro impulso é o de jogá-la de volta. Passamos a ser como os pais que lançam suas filhas rebeldes para fora do caiaque e para o fundo do mar. Sabemos que os relacionamentos às vezes vacilam quando passam do estágio esperançoso para o estágio de encarar o que realmente está preso no anzol. Isso vale tanto para o relacionamento entre a mãe e o bebê de 1 ano e meio, quanto para os pais e o filho adolescente, para as amizades e para os relacionamentos amorosos de uma vida inteira, ou ainda muito recentes. A ligação iniciada com toda a boa vontade oscila e balança, às vezes até cambaleia, quando o estágio de enamoramento se encerra. Depois, em vez da encenação de uma fantasia, começa a sério um relacionamento mais desafiador, e toda a nossa experiência e habilidade precisam ser postas em ação. A mulher esqueleto, que jaz no fundo do mar, é uma forma inerte da vida instintiva profunda, que conhece de cor a criação da vida, a criação da morte. Se os amantes insistem numa vida de alegria forçada, de um perpétuo desenrolar de prazeres e de outras formas de sensações intensas e entorpecedoras, se eles insistem numa tempestade
sexual de Donner and Blitz, trovões e relâmpagos, ou num excesso de delícias sem nenhum tipo de luta, lá se vai a natureza da vida, morte e vida, penhasco abaixo, de volta ao fundo do mar. A recusa a permitir a presença de todos os ciclos da vida, morte e vida no relacionamento amoroso faz com que a natureza da mulher esqueleto seja arrancada do seu habitat psíquico para se afogar. O relacionamento amoroso assume, então, uma expressão forçada de não vamos nunca ficar tristes, vamos sempre ter prazer. A expressão a ser mantida a qualquer custo. A alma do relacionamento desaparece de vista e sai a variar debaixo d'água, sem sentido e inútil. A mulher esqueleto é sempre jogada penhasco abaixo, quando um dos parceiros, ou mesmo os dois, não consegue suportá-la ou compreendê-la. Ela é atirada de cima do penhasco, quando não compreendemos bem seus ciclos de transformação, quando algo precisa morrer e ser substituído. Se os parceiros não puderem suportar esses processos da vida, morte e vida, não poderão se amar além das aspirações hormonais. Jogar a natureza da vida, morte e vida pelo penhasco abaixo sempre faz com que a mulher que ama, bem como a força emocional nos homens, se transforme num esqueleto privado de um amor ou de um alimento autêntico. Como a mulher é uma guardiã dos ciclos, os ciclos da vida, morte e vida são o alvo principal de sua preocupação, já que pouca vida nova pode surgir sem que ocorra um declínio de que havia antes. Os amantes que insistirem em tentar manter tudo num apogeu psíquico cintilante passarão seus dias no relacionamento cada vez mais mumificado. O desejo de forçar o amor a prosseguir somente no seu aspecto mais positivo é o que faz com que o amor acabe morrendo, e para sempre. O desafio do pescador é o de encarar a morte, seu abraço e seus ciclos de vida e morte. Ao contrário de outras histórias em que uma criatura submarina é capturada e liberada, concedendo assim ao pescador um desejo como expressão de gratidão, a morte não vai se soltar. A morte não vai satisfazer desejos por nada. Ela vem à tona, queiramos ou não, pois sem a morte não pode haver um real conhecimento da vida, e sem esse conhecimento não pode haver fidelidade, não pode haver uma devoção ou um amor verdadeiro. O amor tem seu custo, ele exige coragem, ele exige que percorramos a distância, como iremos ver. Repetidas vezes observo um fenômeno em amantes, independente do sexo. Seria mais ou menos assim. Duas pessoas começam uma dança para ver se elas vão querer se amar. De repente, a mulher esqueleto é fisgada por acaso. Algo no relacionamento começa a diminuir e cair em entropia. Com frequência, o doloroso prazer da excitação sexual se abranda. Um passa a perceber o lado frágil e ferido do outro, ou ainda um deixa de ver o outro como material digno de admiração. E é aí que a velha careca e de dentes amarelos vem à tona. Parece tão repulsivo, mas esse é o momento perfeito em que se apresenta uma verdadeira oportunidade de demonstrar coragem e de conhecer um amor. Amar significa ficar com, significa emergir de um mundo de fantasia para um mundo em que o amor duradouro é possível, cara a cara, ossos a ossos, um amor de devoção. Amar significa ficar quando cada célula nos manda fugir. Quando os parceiros são capazes de suportar a natureza da vida, morte e vida, quando eles conseguem compreendê-la como uma continuidade, como uma noite entre dois dias e como aquela força geradora de um amor que resiste por toda a vida, eles conseguem encarar a mulher esqueleto no relacionamento. Juntos, então, os dois se fortalecem e os dois são chamados a uma compreensão mais profunda dos dois mundos em que vivem, a do mundo concreto e a do mundo do espírito. Durante meus 20 anos de exercício da profissão, homens e mulheres se afundaram no meu sofá dizendo, com um pavor feliz: conheci uma pessoa, eu não queria, estava na minha, nem estava olhando quando de repente conheci essa pessoa. Cadê?
Nem estava olhando quando de repente conheci essa pessoa com P maiúsculo. E agora, o que é que eu vou fazer? À medida que eles vão fomentando o novo relacionamento, começam a se acovardar. Eles se encolhem e se preocupam. Estarão sentindo ansiedade quanto ao amor dessa pessoa? Não. Estão com medo porque começam a vislumbrar uma caveira lisa que surge debaixo das ondas da paixão. Ai, o que vão fazer? Digo-lhes que essa é uma hora mágica. Isso pouco os tranquiliza. Digo-lhes que agora iremos ver algo de fantástico. Eles têm pouca fé. Digo-lhes para não soltar a mão, e isso eles mal conseguem fazer. Antes que eu perceba, do ponto de vista da análise, o barquinho do relacionamento está remando cada vez mais rápido. Ele encalha na praia, e antes que se possa dizer qualquer coisa, lá estão eles correndo na maior velocidade. E eu, como analista, corro ao seu lado, tentando dizer algo de útil, enquanto adivinham que quem vem aos trancos logo atrás. Para a maioria, ao primeiro confronto com a mulher esqueleto, o impulso é o de correr como o vento a maior distância possível. Até mesmo a corrida faz parte do processo. É humano agir assim, mas não por muito tempo, nem para sempre. Deixa eu ver se esse capítulo aqui é. A natureza da morte tem o estranho hábito de surgir nos casos de amor exatamente no instante em que temos a sensação de ter conquistado alguém, exatamente quando sentimos que fisgamos um peixe grande. É então que a natureza da vida, morte e vida vem à tona e deixa todo mundo apavorado. É nesse estágio que se desenvolve mais o pensamento tortuoso a respeito dos motivos pelos quais o amor não pode, não deve e não vai dar certo para qualquer das partes interessadas. É nesse estágio que as pessoas se enfurnam na toca. Trata-se de um esforço para se tornar invisível. Invisível ao parceiro? Não. Invisível à mulher esqueleto. É esse o objetivo real de toda essa correria à procura de um lugar para se esconder. No entanto, como estamos vendo, não há nenhum lugar onde possamos nos esconder. A psique racional vai pescar à procura de algo que seja profundo, e não só fiz o que procurava, mas fica tão assustada que mal pode tolerar. Os amantes têm uma sensação de que algo os persegue. Às vezes, pensam que é o outro quem empreende a perseguição. Na realidade, é a mulher esqueleto. No início, quando estamos aprendendo a amar de verdade, não compreendemos bem muitas coisas. Achamos que ela nos persegue, quando de fato nossa intenção de nos relacionarmos com outro ser humano de um modo especial é o que fisga a mulher esqueleto de tal forma que ela não consegue fugir de nós. Onde quer que o amor esteja nascendo, a força da vida, morte e vida sempre virá à tona. Sempre. Portanto, aqui estão o pescador e a mulher esqueleto, completamente enredados um no outro. Enquanto a mulher esqueleto segue aos trancos o pescador apavorado, ela começa uma participação primitiva na vida, sente fome e come o peixe seco. Mais tarde, quando ela se aproxima ainda mais da vida, ele sacia a sua sede com a lágrima de pescador. Ela sacia sua sede com a lágrima do pescador. Vemos esse estranho fenômeno em todos os casos de amor. Quanto mais ele corre, maior velocidade ela alcança. Quando um parceiro ou outro tenta fugir do relacionamento, esse relacionamento paradoxalmente recebe mais vida. Quanto mais vida é gerada, mais assustado fica o pescador. E quanto mais ele corre, mais vida se cria. Esse fenômeno é uma das principais tragicomédias da vida. Uma pessoa vivendo uma situação semelhante sonhou que conhecia uma mulher amante, cujo corpo macio se abria como um armário. Dentro do corpo havia embriões pulsantes e reluzentes, adagas em prateleiras gotejando sangue e sacos repletos com o primeiro verde da primavera. Foi concedido um longo silêncio a essa pessoa,
pois esse foi um sonho com a natureza da vida, morte e vida. Esses vislumbres no interior da mulher esqueleto fazem com que os aprendizes do amor peguem suas varas de pescar e saiam por aí a toda, esforçando-se para se distanciar dela o máximo possível. A mulher esqueleto é imensa e misteriosa. Sua luminosidade é deslumbrante. Em termos psíquicos, ela se estende de um horizonte ao outro e desde o céu até o inferno. Ela é grande demais para se abraçar, mas mesmo assim não é de surpreender que as pessoas corram para abraçá-la. O que se teme pode fortalecer, pode curar. A fase de correr e de se esconder é o período no qual os amantes tentam racionalizar seu medo dos ciclos de amor da vida, morte e vida. Eles dizem: posso me dar melhor com outra pessoa. Não quero renunciar a meu preencha a lacuna. Não quero mudar minha vida. Não quero encarar minhas feridas, nem as de ninguém mais. Ainda não estou pronto. Ou ainda não quero ser transformado sem primeiro saber nos ínfimos detalhes como vou ficar ou me sentir depois. É uma fase em que os pensamentos ficam todos confusos. Quando se quer procurar um abrigo a todo custo e quando o coração bate, não tanto por amar ou por se sentir amado, quanto por um terror humilhante. Ser encurralado pela morte, ai, o horror de enfrentar a força da vida, morte e vida pessoalmente, ai, ai. Há quem cometa o erro de pensar que está fugindo do relacionamento com o parceiro. Não está, não. Não está fugindo do amor ou das pressões do relacionamento. Está tentando correr mais rápido do que a misteriosa força da vida, morte e vida. A psicologia diagnostica essa situação como o medo da intimidade ou medo do envolvimento. No entanto, esses são apenas sintomas. A questão mais profunda é de descrença e de desconfiança. Aqueles que fogem sempre temem viver de fato de acordo com os ciclos da natureza selvagem. Pois nesse ponto, a morte persegue o homem pelas águas, cruzando a fronteira entre o inconsciente e a terra firme da mente consciente. A psique consciente percebe o que fisgou e tenta desesperadamente correr mais do que a presa. Constantemente agimos assim em nossas vidas. Algo é um tesouro que infelizmente aprendemos a temer. Por isso tentamos fugir ou jogá-lo de volta. Tentamos embelezá-lo ou torná-lo o que não é. Isso, porém, nunca funciona. No final, todos temos de beijar a megera. O mesmo processo ocorre no amor. Queremos só a beleza, mas acabamos tendo de encarar a perversa. Empurramos a mulher esqueleto para longe de nós, mas ela insiste. Nós corremos, ela acompanha. Ela é a grande mestra que sempre dissemos que queríamos. Não, não essa mestra, berramos. Queremos outra. Que pena. Essa é a mestra que cabe a todos. Há um ditado que diz que, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Isso quer dizer que o professor chega quando a alma, não o ego, está pronto. O mestre vem quando a alma chama. E graças a Deus que isso aconteça, pois o ego nunca está perfeitamente pronto. Se dependesse apenas do preparo do ego, o fato de o mestre ser atraído até nós, permaneceríamos essencialmente sem mestres pela vida fora. Somos abençoados, já que a alma continua transmitindo seu desejo, ignorando as opiniões inconstantes do ego. Quando as coisas ficam enredadas e assustadoras nos relacionamentos amorosos, as pessoas receiam que o fim esteja próximo, mas isso não é verdade. Como se trata de uma questão arquetípica e como a mulher esqueleto realiza o trabalho do destino, espera-se que o herói saia correndo pelo horizonte afora. Espera-se que a morte o acompanhe de perto. Espera-se que o aprendiz diamante se enfie na sua choupana, ofegante e arquejante, com a esperança de estar são e salvo. E espera-se que a mulher esqueleto consiga também entrar nesse abrigo seguro.
Espera-se que ele a desemaranhe e assim por diante. Nos namoros modernos, a ideia de dar um tempo é semelhante ao pequeno iglu do pescador, lugar onde ele se sente em segurança. Às vezes, esse medo de enfrentar a natureza da morte é desvirtuado, transformando-se numa atitude de fuga da raia. Na tentativa de manter apenas os aspectos agradáveis do relacionamento, deixando de lado o vínculo com a mulher esqueleto. Isso nunca funciona. Essa atitude provoca extrema ansiedade no parceiro que não está dando um tempo, pois ele próprio está disposto a se encontrar com a mulher esqueleto. Ele se preparou, se fortaleceu e está tentando manter seus temores sob controle. E agora, no exato instante em que está pronto para decifrar o mistério, no momento em que um ou outro está prestes a batucar no coração. Cadê? No momento em que um ou outro está prestes a batucar no coração e conjurar uma vida juntos, um dos parceiros grita: ainda não, ou não, nunca, nunca. Há uma enorme diferença entre a necessidade de solidão e renovação e o desejo de dar um tempo. Para evitar a inevitável ligação com a mulher esqueleto, há uma enorme diferença entre a necessidade de solidão e renovação e o desejo de dar um tempo para evitar a inevitável ligação com a mulher esqueleto. No entanto, a ligação, no seu sentido de aceitação da natureza da vida, morte e vida, é de permuta com ela. É o passo seguinte na direção de um fortalecimento da nossa capacidade para amar. Aqueles que entrem num relacionamento com ela conquistarão um duradouro talento para o amor. Aqueles que se recusarem não conquistarão nada. Não há como evitar isso. Todos os ainda não estou pronto, todos os preciso de tempo, são compreensíveis por curto período. A verdade é que não existe a sensação de se estar completamente pronto, ou de ser aquela a hora certa. Como acontece em qualquer mergulho no inconsciente, chega uma hora em que simplesmente torcemos que dê certo, apertamos o nariz e saltamos no abismo. Se não fosse assim, não teríamos precisado criar as palavras herói, heroína ou coragem. É preciso realizar o trabalho do aprendizado da natureza da vida, morte e vida. Rejeitada, a mulher esqueleto afunda para baixo d'água, mas ela surgirá novamente e sairá no nosso encalço insistente. É essa a sua função. A nossa função é a de aprender. Se quisermos amar, não há como evitar esse aprendizado. O trabalho de abraçá-la é uma tarefa. Sem uma tarefa desafiadora, não pode haver transformação. Sem uma tarefa, não há uma satisfação verdadeira. Amar os prazeres é fácil. Já amar de verdade exige um herói que consiga controlar seu próprio medo. Admite-se que muitas pessoas, mesmo alcancem esse estágio de fugir e se esconder. Algumas, infelizmente, voltam sempre a ele. A entrada na toca está marcada com sulcos desesperados. No entanto, quem quer amar imita o pescador. Ele se esforça para acender o fogo e encarar a natureza da vida, morte e vida. Ele contempla o que teme e, paradoxalmente, reage com convicção e assombro. Olha só, a gente basicamente comentou antes da leitura, né? Que incrível. Nossa. Ó, acho que vamos parar por aqui, né? Esse próximo aqui é meio comprido. Esse capítulo eu vou ler para minha filha. Reforçou tudo o que a gente falou, né? Acho que nem tem muito o que, né, argumentar contra isso. Não tem. É exatamente isso, né? Desde os passos, achei muito interessante todos os passos, né? Das primeiras fases do amor, né? Que ela fala no começo.
a descoberta da outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual. Depois vem a caça e a tentativa de ocultação, né? Um tempo de esperança. Depois a tarefa de desenredar e compreender os aspectos da vida, morte e vida. Segue-se a confiança que gera o relaxamento. E a capacidade de descansar na presença do outro. Acho que isso é muito bom, né? Quando chega esse ponto de você conseguir relaxar. Eu li uma vez, em algum lugar pela internet, de que às vezes as pessoas se sentem incomodadas, né, com o silêncio, né? Estar uma no silêncio estar no silêncio com a outra, né? As pessoas sentem assim, fica tudo meio embaraçoso, né? Mas, né, nessa frase dizia que quando a gente se sente à vontade em estar em silêncio com o outro, é porque a gente se sente confortável e aquela pessoa inspira, né, confiança. Então, eu acho muito bonito isso, até vejo aqui em casa, né? Quando às vezes está cada um ali no seu mundinho, né? Mas tá os dois juntos ali naquele espaço, naquele ambiente, cada um se nutrindo e, consequentemente, né, nutrindo o relacionamento. Isso é muito gostoso. Acho que não tem coisa que pague, né? Maravilhosa essa leitura. Esse capítulo é de longe meu preferido. Esse capítulo e o Patinho Feio fala muito comigo. E é bem engraçado, né? Que a gente, toda vez que eu leio, fica assim, muito mais claro, parece. A leitura, assim, não sei, eu acho que é pelo momento que a gente vive, né? Mas a cada vez que eu faço a leitura de qualquer um desses capítulos, eu percebo uma coisa diferente, eu me identifico com alguma coisa diferente. Muito maravilhoso. Eu posso dizer que antes eu fazia a leitura e eu não compreendia. Incrível, não sei. Aí começamos a fazer a roda, assim, e parece que foi caindo, sabe quando tem véus, assim, a gente não enxerga, e de repente vai caindo aquele monte, e nossa, ficou tudo muito claro, que antes não estava, eu acho que, preparada para aquilo. E é incrível, assim, porque eu gosto de ler, eu tenho livros, assim, e eu lia, mas, sabe, não estou entendendo. Eu botava no YouTube, vamos ver o que, né? Aí, depois, aí passou um tempo, eu abandonei a leitura, aí a gente se conheceu, tudo voltou. Nossa, assim, parece que aquele momento que era para eu estar preparada para aprender. Isso é incrível. E a mesma coisa agora, hoje a gente falou tudo antes do que Nossa, tá aqui, não é? ai, que arrependimento de não ter gravado aquela conversa. A gente fez o resumo antes da leitura. Mas Acho que o acho que inconsciente era já estava transparente se a gente. preparando psicologicamente para a leitura. Ah, não sei porque às vezes antes da gente começar a leitura começa a me dar uns estalos, uns insights à tarde, assim, daí umas coisas que eu vou pensando, e às vezes eu abro o livro e bate exatamente porque eu tô os conflitos da mente, assim, daí eu falo, nossa, caiu como uma luva, assim. Eu acho isso muito maravilhoso, que é como se fossem sinais, sabe? De que a gente está no caminho certo, de que é por aí mesmo, continua. Então eu fico super feliz quando isso acontece, porque são as sincronicidades, né, da vida. É que é um despertar. Eu acredito, né? Que quando a gente começa a despertar para um assunto ou para um tema, a gente se conecta com uma leitura ou o livro começa a fazer sentido, aí parece que a gente abre um canal, assim, uma porta, e aí a gente vai despertando para outras coisas, sabe? Acho que esse livro, ele é. Por isso que a gente lê, assim, bem aos pouquinhos, porque ele é bem, assim, reflexivo, a gente desperta muita coisa, assim, muita inquietude, assim, pra gente É, debater, sabe?
apesar de ser assim uma leitura fácil, eu sinto que o conteúdo dele é muito denso, né? Ele fala assim com profundidade, né? Clarissa fala com uma profundidade assim que você se identifica com tudo aquilo em algum nível. Você se identifica. É incrível. E tem umas coisas que eu li, assim, conforme foi lendo, que vai, assim, meio que ressoando com a gente, né? E daí eu É, penso, bom, hoje em dia os relacionamentos, alguns, né, não todos, mas muitas pessoas buscam, assim, o superficial. Aí a gente lê, por exemplo, na página 103 do PDF, que já começa assim, eu espero apanhar um bem grande, um que me alimente por muito tempo, um que seja interessante, um que facilite a minha vida, do qual eu possa me gabar com os outros caçadores do meu lugar. Então, assim, às vezes você está procurando, né? Hoje em dia tem tantas relações superficiais que você está procurando coisas assim superficiais, que você quer provar para os outros, ou que você está buscando satisfazer as suas necessidades, né? E aí eu acho legal no final da leitura quando fala mesmo que o amor é o aprendizado, né? Daí eu anotei assim, o professor chega quando a sua alma chama. Então é quando você realmente está aberto para amar, que você está aberto para uma relação, que você está aberto para aquele aprendizado, para aquela vida, morte e vida, né? E ele fala assim, nunca tem uma sensação de você estar completamente pronto. Você vai amar, você vai viver a relação e aí você vai aprender, você vai amadurecer, sabe? Eu acho bem assim profundo também quando ele fala da dedicação para você amar uma pessoa, da dedicação para você ter um relacionamento, né? Então, ao mesmo tempo que muita gente busca coisas muito superficiais, o amor não é isso, né? É uma coisa que vai lá na alma, ele vai acho que no mais fundo, né? Você amar uma pessoa. Bem reflexivo isso. É bem isso que você falou. Eu já ia comentar sobre a questão do que o mestre vem de encontro com a alma, né, e não com o ego. Também até, não só na questão do amor ao relacionamento, né, mas como a Raquel falou, da dificuldade que ela tinha de ler o livro. Nossa, eu também, comecei a ler esse livro várias vezes, mas não conseguia, né? Tinha alguma coisa que me bloqueava. E aí, agora minha alma tá pronta, né? Não tava ali por conta do meu ego, porque, eu entrei nessa vibe de autoconhecimento, sagrado feminino, eu tenho que ler logo esse livro, né? E aí ficava bitolada nisso, eu tenho que ler, porque todo mundo lê esse livro, eu também tenho que ler. Mas não fluía, né? Não estava no meu momento. E é muito interessante quando a gente observa isso no decorrer da vida, né? A vida é uma grande escola e a gente pode observar e avaliar, analisar tudo o que acontece, né? Então é muito importante esses momentos de reconhecimento do que não rolou antes, qual é o momento que eu tô hoje, por que hoje está rolando, né? E aí fica fácil da gente compreender até das outras futuras coisas também que a gente quer absorver, né? Qual é o estado de espírito que é necessário? O que é que eu preciso aprender antes? Como eu preciso me comportar antes para poder chegar nesse meu pedido, nesse meu ideal, né? Nesse meu amor, vamos dizer assim, para quem está à busca de um amor, né? Procura de um amor. É muito fácil a gente desejar. Desejar, todo mundo deseja. Mas você está preparado para receber a mulher esqueleto? Tá na hora? Né? Muitas vezes a gente tem momentos que a gente vai correr, né? Como ela fala que a gente precisa correr, faz parte, né? Faz parte de ser humano dentro da nossa vida. Quantas corridas a gente não deu, né? Quantas ainda a gente não dá um perdido na vida, né? E aí achei muito interessante, né? Que aí essa coisa de dar um tempo, isso para mim ressoou profundamente aqui, porque eu dou um tempo em muita coisa nos meus projetos, né, dos meus interesses, e aí ficou pesado, eu dou um tempo, porque eu não consigo, né? Eu acho que não consigo. Né? Eu ainda estou correndo de vários aspectos da vida, né? E não de um relacionamento, mas de um relacionamento comigo, né? Eu vejo que quando eu começo a acessar umas sombras,
eu corro, porque é feio, não quero ver isso, dói. Eu quero ficar só ali no bom, né? Não tá florido, tá divertido, tá ensolarado. E aí, para mim, ressoou muito profundo aqui da mulher esqueleto que eu tô negando em mim, né? Que eu tenho que dar mais cuidado, né? Deixar chorar para ela se saciar, né? Pra ter vida. Eu tô mexendo com vida dentro de mim, eu não posso mais correr, né? Então, para mim, esse foi assim, fechou assim com chave de ouro o que Chave eu de tava ouro. passando na semana. Eu também É, estou bem no finalzinho da minha alunação, então várias coisas estão assim, né? Então, tá maravilhoso, como sempre. o que eu acho bem legal é disso que ela fala que não é como se a gente fosse ter que encarar a mulher esqueleto uma vez só, né? Não é como se fosse uma única tarefa. Ela faz parte da vida, né? Tanto do relacionamento quanto, né, do relacionamento com o outro, como você disse, Érica, desse relacionamento com a gente, né? Então, vai ter vezes que a gente vai encarar muitas vezes a mulher esqueleto. A gente vai correr muitas vezes, né? E só que ela vem pra gente, né? A gente, como você falou, deixar, se permitir deixar nutrir ela, né? Para desenredar ela. Eu sei que dá trabalho, né? Dá um baita trabalho, né? Às vezes a gente não tá com vontade, mas vai fazer parte. E essa consciência de que ela não vem uma vez só, bateu forte aqui, porque às vezes eu passo por alguns problemas e daí quando eu resolvo ele, assim, eu fico tão, acho que animada de ter resolvido alguma coisa que eu meio que esqueço de todas as outras coisas que eu vou ter que enfrentar. Aí vem o próximo, eu falo, vamos de novo, sabe? Só que é isso, é o que permite a gente, né, fazer essa reciclagem na nossa vida, né, a aprender. Eu acho isso tudo muito bonito, tudo muito assim. Eu acho incrível como que as pessoas conseguiram levar isso tudo para dentro de uma história, gente. Como que as pessoas fizeram isso? Olha a sabedoria desse, né, dos nossos ancestrais, dos antepassados. Eles ensinavam através de histórias. Isso é incrível, né? Não é uma simples historinha para você passar o teu tempo, é para você aprender, né? Eu acho isso maravilhoso. Tenho muita vontade até de aprofundar nesse estudo, sabe? Tá aí no, tá na agenda. Uma hora, eu acho isso muito, muito incrível. Nada. Eu acho engraçado, não é engraçado, eu posso dizer que, por experiência, eu vou falar da minha experiência, eu vejo assim que a gente está lendo essa história aqui e a gente vê que o amor é livre, é liberto, né? Você libera a outra pessoa, você confia na outra pessoa. E aí eu vejo assim, ó, que a gente às vezes é tão egoísta com a gente mesma, porque a gente, eu quero, sempre tem um propósito, eu quero isso, eu quero aquilo, às vezes até uma leitura, por exemplo, que eu dei o meu exemplo antes, né? Eu tenho que ler, porque eu tenho que isso, e eu tenho, opa, aí não flui. Aí quando se percebe que eu tô aqui, no agora, se não der certo a minha leitura, tudo bem, eu vou ouvir. Ou seja, eu acho que muitas vezes Raquel, errei porque, tipo assim, eu aprendi uma coisa, já venho para aprender uma outra coisa com a xícara cheia, né? Meu conteúdo está na minha xícara. Eu criei aquilo. Mas para a gente aprender, a gente precisa esvaziar a xícara, esvaziar o conteúdo e deixar o. Eu estou fazendo uma metáfora para aqui. E deixar o cafezinho enchendo e perceber ele. É aquela coisa da gente estar no aqui e no agora. Realmente eu estou aqui, realmente estou no agora. Se eu ler e eu não compreender essa leitura agora, mas eu já estou aqui, eu estou neste tempo que nós reservamos para estarmos juntos, então a minha colega vai
fazer algum comentário que de repente vai cair o véu. Então, assim, ó, as nossas escolhas, né? Você vê como as nossas escolhas são importantes. Então, assim, e aí assumir, né, as nossas escolhas. E isso é mágico. Tudo isso tem a ver. E tem a ver também com antes, assim, eu queria ler o livro porque todo mundo estava lendo, porque, né? E não compreendia, não caía a ficha. Hoje, a gente lê, eu tenho uma percepção, a Érica tem outra, as Isas têm outras, né? Então, assim, eu vejo assim, nossa, é um quebra-cabeça que forma o nosso ciclo completo. E eu fico feliz para a semana inteira. Então, é muito, muito lindo essa leitura, gurias. Muito obrigada, assim. Eu vou ler de novo. Eu gostaria muito, né, de que a minha filha participasse, mas eu acho que ela não está preparada ainda. Mas eu vou ler eu vou ler não, vou mandar o link para ela ouvir a leitura. Então é muito aprendizado, muito rico, né? Então eu acho tão mais lindo ainda, porque hoje aqui eu acho que eu sou a mais velha e vocês são jovens ainda, já com conteúdo, né, para a vida, é tão bonito. É um exemplo. Eu sempre falo, né, que a gente recebe tudo o que a gente recebe exatamente na hora que a gente precisa, né? Quem sabe, como você diz, né, Raquel, será que se fosse você com a minha idade, será que você ia estar pronta? Será que você ia conseguir entender? Eu também fico, às vezes, muito brava comigo, porque eu olho para trás e eu vejo que eu fiz umas besteiras na vida, assim, que, sabe, nossa, por que você fez isso? Só que era a consciência que a gente tinha no momento, tá tudo certo, né? Aliás, a gente tem que honrar todos esses caminhos que a gente já trilhou para estar aqui, né? Eu acho que foi tudo o que a gente passou, aliás, que fez com que a gente estivesse aqui hoje, né? Eu não acredito no acaso, né? Eu acredito muito na questão do destino, né? Que a gente, aliás, a gente que trilha, né? Mas nada, é tudo assim, tudo é uma grande teia, né? Uma coisa vai ligando a outra. E hoje eu consigo olhar para trás, assim, apesar de ter muita questão, né? Mas eu consigo olhar para trás e agradecer, né? Por tudo que eu passei. E às vezes a gente se apega muito nas coisas negativas, né? No passado negativo, mas esquece de perceber o que aprendizado isso trouxe, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre agradecer por aonde chegamos, só que ao mesmo tempo agradecer por tudo que a gente passou, né? E que bom que estamos aqui, né? E a roda também é autocuidado, aliás, né? Se nutrir de conhecimento também faz parte. Não é só o corpo, né? É interessante o que você falou, né, da gente honrar o nosso passado. E a gente se prende muito mesmo nessa questão negativa, esquece dos aprendizados, né, que eles são a nutrição que a gente teve, né, para um que deu errado e as possibilidades de dar certo, de fazer diferente, né? Então, às vezes a gente foca tanto no problema e esquece que ele foi a solução para várias outras coisas, né? Quantos problemas a gente não teve que resultaram, né, tiveram resultados magníficos por conta de um erro, de conta de um caminho errado, né? O que a gente julgava errado ou não. É muito interessante a gente sair desse ponto da culpa, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo, é a gente se livrar da culpa e da vergonha, né? São as vibrações mais baixas que a gente pode ter, né? E quando a gente está vibrando culpa e vergonha, a gente não consegue ver outras coisas além disso, né? Então, o fato da gente estar aqui hoje é algo assim de muita felicidade, né? Da gente valorizar mesmo o nosso tempo, a nossa dedicação, que a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo um filme,
né? Mas a gente está aqui porque isso preenche a nossa alma, né? A gente não está fazendo isso agora como antigamente. Eu queria ler o livro para falar que eu li o livro. Não, eu estou lendo o livro porque ele me preenche, né? Não é porque está todo mundo lendo, né? Então, são coisas que a gente tem que também honrar esses pequenos trajetos da vida, né? A gente esquece de celebrar, a gente foca só no eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que fazer, eu devia ter feito. Aí a gente fica ou no futuro ou no passado, né? Você sempre tá, e agora? O que que eu tô fazendo agora que é importante, né? E valorizar isso. Gostoso, né? Vai dizer que não, eu corro, aí quando eu vim correndo, já faço meu chazinho, já sento aqui. Tô bem assim, tô em casa. Tô em casa com vocês, que eu quero dizer, né? É gostoso, É, bom. Tem, acho que um propósito muito maior ainda que a gente não enxergou. Acredito. também acredito muito forte nisso, Raquel. Acredito muito forte. Talvez a gente não consiga enxergar agora, mas alguma coisa é aquilo que eu falei, né? Eu acredito que nada por acaso. Então, a minha vontade é que essa roda nunca termine. Que a gente sempre ache algum outro título para ler, sabe? E que isso cresça cada vez mais, sabe? Não, nem tanto em números e quantidades de pessoas, mas cresça dentro de nós, sabe? Que a gente consiga crescer e se entender cada vez mais, né? Porque é como aquilo que você falou, que cada uma tem a sua percepção, mas no final vira uma grande rede de conhecimento, de troca, né? Isso é tão rico, isso não pode morrer nunca. Isso a gente tem que sempre lutar, né? Para que isso seja parte de nós. Eu amo as nossas rodas, muito, muito. Eu também. Cheguei agora, mas vocês são umas. Olha, assim, ó, isso é importante a gente saber, né? E por isso que eu gosto de dar muitos feedbacks, assim, da minha percepção. Mas cada uma de vocês aqui, vocês têm um jeito tão diferente de se expressar e tão rico, sabe? Que é confortante ouvir todas vocês falar. E se eu acho isso, que eu cheguei agora, né? Imaginem, fica aí o ponto de interrogação. Imaginem as pessoas que não conhecem. O tanto que a gente pode abranger, não só se a gente, eu estou falando assim no sentido assim, a gente está fazendo um trabalho em conjunto, com a gente mesmo, se autoconhecendo, se descobrindo, falando na nossa roda o quanto é importante, pois é, a gente ler uma leitura, um capítulo, falar assim, já passei por isso, ou estou passando por isso, é tão aberto, mas é tão confortante e é tão lindo a gente estar se descobrindo e se mostrando vulnerável às vezes, né? Porque a gente está passando por algumas coisas. E essa roda nos fortalece para a semana que vai se iniciar. Ela vem com uma energia tão boa que a gente se sente. Eu estou falando da gente porque nós estamos aqui, mas é por mim mesmo. Então, assim, eu vejo que cada uma de vocês tem um jeito, um conteúdo, um jeito de interpretar que é tão rico quando vocês todas falam, que é muito lindo. Eu fico com saudade quando chega, assim, durante a semana eu não tenho muito tempo de olhar, né? A gente tem as nossas vidas, todo mundo tem e tal. Tem coisas que eu não consigo acompanhar, mas quando chega no final de semana, eu já vou assim de tarde já me preparando, hoje tem a roda, aí eu faço meu chazinho. É gostoso que, nossa, eu acho que está se estendendo tanto que a gente nem vê a hora passar. É, Né? Então eu só posso ser grata. E acredito que tem muita coisa ainda que a gente pode aprender juntos aqui. com certeza. Isso que a gente Vamos. sente é o foguinho do caldeirão, Raquel. Aí nosso caldeirão É, tá aquecendo, né? E é bom, é gostoso, né? Vai chegando quinta-feira, eu já tô aqui. Gente, que não chega logo esse sábado, esse domingo, pra gente se encontrar, né? É muito gostoso, né? Esse foguinho dá um gás pra semana. Isso é ótimo. Coisa que eu acho que se a gente estivesse lendo sozinha, a gente
só ia ver o que a gente comenta, né, Raquel? Ia ser só a nossa visão. E aí com essa troca fica tudo tão mais rico, né? Muito mais fácil da gente digerir e levar para a vida, né? Então é muito rico. Eu agradeço cada uma de vocês pelas partilhas, pela escuta. Isso a gente se sente num ambiente seguro para falar, né? Então isso é ótimo. O respeito que a gente nutre umas pelas outras, né? É recíproco, muito. Hum. Com certeza. E eu acho assim que cada uma tá no momento de vivência, mas assim, todo mundo tá buscando autoconhecimento e é muito bom ver o ponto de vista de cada uma. E nossa, é muito rico, assim, me engrandece muito da parte das reflexões. Às vezes vocês falam algumas coisas, daí eu já levo para minha vivência mesmo e vou refletindo sobre as coisas. E às vezes é justamente as coisas que eu precisava ouvir, sabe? Assim, dos sentimentos, do autoconhecimento, das reflexões. Eu falo, nossa, isso é exatamente aquilo que eu precisava ouvir para eu começar a refletir outros pontos também, né? Outros pontos de vista, para mim, assim, sabe? Lindas. Ai, cadê? Tá me vendo? Sim. Ficou preta a minha tela. Eu acho que a gente Érica, pode. depois manda um print lá no grupo. Ah, é. É. Eu queria. Eu acho que a gente tem que fazer o dia do autocuidado todo dia antes da gente fazer a roda, pra gente chegar aqui assim, É, fazer mais um verdade. ritualzinho assim para aquecer mais o caldeirão. É verdade. Vamos colocar de tarefa aí. Vou lembrar todo mundo, toda sexta-feira, vou lembrar o povo para se cuidar e vir nutrida, né? Pra roda. É aquilo que a gente estava falando, a gente deveria fazer isso um pouquinho, pelo menos por dia, mas já que não dá, vamos tentar fazer uma vez por semana, porque a gente merece. Né? A gente não precisa fazer por merecer, a gente já merece, né? A gente pode eleger, né? Fazer uma vez por semana. Seria bom fazer todo dia, um momentinho, mas, É, por exemplo, podia eleger uma vez por semana, tirar umas horas aí. Cada um sabe o que merece, né, no dia, mas só para com certeza. vamos parar, vamos se cuidar, né? Puxar o Fazer o grupo. que gosta, né? Às vezes a gente passa a semana ligada no automático. Nossa, isso é tão prejudicial, a gente não sabe nem o que está fazendo, só está fazendo por fazer. E não está, às vezes, nem consciente ali, né? Não está nem 100%, tá, né? Como se fosse um robozinho. E esses momentos, assim, de pausa e de olhar para si, permitem, né, que a gente dê esse pause do mundo automático e olhe para si com mais carinho, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu já curei muita coisa, né? Eu contei para vocês. Já curei muita coisa através do autocuidado e pretendo continuar curando, né? Acho que isso assim, é o mínimo que a gente faz por nós mesmas, né? E é tão gostoso, é tão bom. Mas é isso, mulheres. Nossa, Já deu pra. Pode falar, Raquel, desculpa. não, tudo bem. Eu ia perguntar das nossas meninas que faltou hoje, que eu tô com saudade. Pois é, a Marisa, acho que ela tá fazendo curso, né? Tô sentindo muita falta da Marisa também. A Marisa, a Vanessa disse que ia A participar hoje. Doris, A a Doris, Doris também está estudando. elas estão. Eu respeito, sabe? Elas às vezes me mandam mensagem falando, Lisa, desculpa, eu não vou poder. Não tem problema, né? A gente entende, né? Não precisa, né? Eu preciso pedir desculpa, pelo amor de Deus, não peçam desculpa por ter compromissos ou por ter
ter coisas para fazer, né? Faz parte. Mas se puderem vir, venham, porque a gente sente muita falta, né? Mas então, Aí elas vou vêm deixar um com pouquinho para conteúdo amanhã. nosso. Oi? Elas vão vir cheias de conteúdo aqui para compartilhar. É isso que eu penso. Com certeza. Uma coisa não anula a outra, né? Mas então, acho que vamos nos despedir. Beleza, até E amanhã. deixamos um pouquinho para amanhã. A mãe falou hoje para mim, Isa, fica aqui mais um pouco, né? Você faz aqui, dá um jeito, ou senão cancela, faz amanhã. Eu falei, não, mãe, não dá não. Eu já tô esperando demais, já tô agoniada. Deixa eu ir lá com as minhas mulheres, as mulheres da minha vida. Fala pra sua mãe que aí você tem que dividir o tempo com a gente também. É verdade. Uma hora dessa eu trago ela para fazer parte aí, convido ela para participar de uma. Vai ser rico ver a experiência dela, né? A experiência de vida É, dela. acho que a gente devia, né, trazer uma amiga uma hora dessa, né? Convidar alguém, nem que seja para uma só, né, no comecinho de um capítulo, que eu acho que é quando a gente, assim, engaja, né, na história, acho que fica até mais fácil de entender do que pegar, assim, no meio, né? Então, uma hora dessa, vamos fazer um convite para uma amiga e trazer mais mulheres para cá, né? Vamos vendo. Eu tô Né? tentando trazer minha mãe, minha sogra, minha filha. Eu sempre digo, ó, vai ter, hoje tem, quer ir, né? Tem vergonha, tá bom, mas não precisa falar, só fica quietinha, ouve, vai dar outras meninas, vai ouvir o capítulo. Aos Isso pouquinhos vai se soltando. A gente chega tímida, mas é normal, né? Sente primeiro chega sentindo o terreno, né? Daí vai ver se aquilo tá de acordo com com o nosso propósito, né? E aos pouquinhos vai se soltando, é muito natural, nada forçado. Tá bom? Então, boa noite, mulheres. Obrigada por hoje. Muito boa Fiquei só noite. triste por não ter gravado o nosso assunto de antes da leitura, que foi muito rico. Mas acho que era para ficar entre nós mesmo. Obrigada, viu? Um bom descanso para vocês. Imagina. Um beijo, Um até beijo, até amanhã. amanhã. Tchau, tchau. Tchau.